They're playing basketball. We love that basketball. Salve pessoal, nós somos o Brasquete e no nosso podcast 16 vamos falar sobre uma revisão da temporada passada da NBA e vamos fazer uma rápida projeção para a próxima temporada. Aqui quem vos fala é o Ângelo e eu posso garantir para vocês, não somos o Enem, mas a revisão da temporada 2016-2017 da NBA feita no Brasquete vai ser com certeza muito importante. Comigo está o Pedro Bial e ele vai falar o seu destaque do podcast de hoje. Ângelo. E quem prestar atenção na nossa revisão vai se dar bem e vai conseguir com certeza escolher bons jogos para assistir nessa temporada aí. Mas eu sou um cara que gosto muito de tempo, do clima, e a meteorologia está indicando que para esse ano a possibilidade de temperaturas muito altas lá no estado de Minnesota. Então é um alerta aí para a galera ficar ligado já desde essa hora para que não seja pega de surpresa aí. É isso aí, Pedrão. E no nosso podcast de hoje a gente não vai estar com a participação do nosso amigo Diego, que teve um imprevisto. Mas como bem disse o Pedro, assim como em Minnesota, o clima no basquete está quente e nós vamos começar com tudo no nosso podcast 16. Vem com a gente. Fotografias recortadas em jornais e folhas a miúde. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Pedrão, vou explicar para os ouvintes como que a gente vai realizar a nossa divisão para fazer a revisão. Nós vamos começar na ordem inversa da classificação das conferências da temporada passada. Ou seja, nós vamos começar pelo 15º e assim sucessivamente. Em cada programa vamos falar de 5 equipes e no programa de hoje nós vamos começar pela Conferência Oeste. Pedrão, 15º colocado da Conferência Oeste da temporada passada, com você, o Phoenix Suns. Tonight they're taking on the Phoenix Suns. Ângelo. Então, na temporada passada o Phoenix Suns terminou com um recorde de 24 vitórias e 58 derrotas, tendo o dobro de derrotas do que teve de vitórias, né? A gente via aqui que no ano passado o time saía jogando com Eric Bledsoe na armação, Devin Booker de shooting guard, TJ Warren na posição 3, Marquise Chriss de ala pivô e, como referência ali dentro do garrafão, o experiente Tyson Chandler, né? E o time do Phoenix tinha uma média de idade baixa para os padrões da liga, uma média de idade de 25 anos, e teve na temporada marcas de acertar 45% dos arremessos tentados. E a média de pontos convertidos por jogo do Phoenix Suns é de 107 pontos por jogo, só que em compensação o time tomava 113 pontos por jogo, o que dá aí um déficit de 6 pontos, uma média de 6 pontos, o que é um dos fatores que demonstram essa campanha muito ruim que o time teve na temporada, né? O Suns era um time que todo mundo sabia que sim, provavelmente não ia chegar aos playoffs, até pela dureza da Conferência Oeste, mas não era muita gente que dizia que eles iam ficar em último, porque o time tem bons valores. O Eric Bledsoe é um armador que eu gosto muito, que é um pouco subestimado na liga, é um ótimo atacante, bom defensor. O próprio Tyson Chandler é um jogador já bem experiente, mas ainda dá um gás. Tinha 2 calouros de pique bem altos, o Marquise Chriss e o Dragan Bender. O Chriss até deu um pouquinho mais certo e o Bender não mostrou muito a que veio. Vai ter essa segunda temporada na liga para tentar deslanchar. Mas o que acontece é que o time não encaixou. E com isso fez uma campanha muito ruim
terminando em último da Conferência Oeste. As movimentações do Phoenix nessa pré-temporada, já visitando o que o time vai fazer na próxima temporada, foram discretas. Não houve nenhuma contratação na free agency de peso, né? O time deixou, por exemplo, alguns valores que ele abriu mão de jogadores mais experientes, buscando agora cada vez mais juntar um grupo jovem para poder se desenvolver e em um futuro que a gente não sabe se vai ser assim tão próximo ou se vai ser um pouco mais distante, ter um time competitivo, né? Por causa dessa campanha ruim, o time tinha alta chance de ter uma pique alta no draft de 2017, que foi um draft recheado de calouros muito bons. Após o sorteio, o time acabou ficando com a 4ª escolha e escolheu ali o Josh Jackson, o armador que veio de Kansas. Características de ser um bom defensor e pode desenvolver muito o jogo dele na liga, porque já é um cara que está 95% pronto para jogar na NBA. A adição do Josh Jackson foi uma coisa um pouco... só chegaram jogadores no Phoenix via draft. Josh Jackson e o Davon Reed em segunda rodada. Também assinaram com um agente livre bem desconhecido, o Mike James, que não é um cara que vai fazer impacto. O time também, em compensação, perdeu pouca coisa. Deixou ir embora o nosso brasileiro Leandro Barbosa, né, que infelizmente não teve uma temporada primorosa nessas últimas temporadas. A gente sabe que ele tem uma história lá em Phoenix, mas não aconteceu para ele nessa temporada. Agora, nos últimos momentos, há um rumor muito forte, né, de que o Cleveland Cavaliers está de olho no armador titular do time, o Eric Bledsoe. Mas enquanto não sai nada concreto, a gente tem um time projetado para sair jogando nessa temporada de Eric Bledsoe, Devin Booker, TJ Warren, Marquise Chriss e Tyson Chandler, ou seja, exatamente o mesmo time que jogou a maioria da temporada passada. E Ângelo, eu queria fazer uma pergunta para você entrar na conversa também. Você acha que o Josh Jackson tem condição de, em pouco tempo, cavar uma vaguinha titular aí nesse time do Phoenix? Olha, Pedrão, eu vou te falar que é bem provável que o Josh Jackson faça essa transição ao longo da temporada, porque ele é um jogador que tem tudo para ser a cara da franquia de Phoenix nas próximas temporadas. Já recebeu o elogio de grandes estrelas da liga, como o LeBron James. Então, o Josh Jackson é um jogador que tem tudo para ser a cara do Phoenix. Então, eu não vejo por que não lançar ele ou no começo da temporada já, que é menos provável, ou ao longo da temporada, que eu acredito que vai acontecer. Pedrão, devolvendo a bola para você e encerrando a sua opinião sobre o Phoenix Suns. No momento elevador do basquete, na próxima temporada, o Phoenix Suns sobe de andar, desce de andar, não é possível. Ou ele fica no mesmo andar. Sua opinião e sua consideração final sobre a equipe do Arizona. Eu acho que vai ser uma equipe nessa temporada que ela não vai... Eu acho que tem um time pior do que ela e vai ser falado aqui hoje pela gente ainda. Então por isso eu acho que ela vai subir um degrauzinho ali. E pra mim vai ser a segunda pior equipe do Oeste. Daqui a pouco a gente vai falar quem eu acho que vai ser a pior. Mas, e se fosse pra dizer uma última consideração, é que o sucesso ou insucesso desse time vai depender de dois caras conseguirem jogar muito bem essa temporada. Primeiro, Josh Jackson, se ele entrar muito bem na liga, grande chance do Phoenix fazer um pouco melhor do que está se projetando para eles. E também o cara que eu falei, o Dragan Bender, se ele é um tipo de pivô que é o pivô moderno, que sabe chutar, né? Então, se ele apresentar o basquetebol e conseguir entrar na NBA de vez, porque a gente não viu ele na temporada passada, pode ser que Phoenix vá pra frente. Bom, agora encerrando a minha participação, quando a gente olha na tabela da temporada passada, em cima do Phoenix estava
o Los Angeles Lakers. E agora eu passo a bola para você, Ângelo, que vai fazer essa análise do Lakers. É contigo. The home team, your Los Angeles Lakers. Pedrão, analisando o Lakers da temporada passada, o Lakers ficou em 14º na Conferência Oeste, com um recorde de 26 vitórias e 52 derrotas. O lineup titular do Los Angeles Lakers no começo da temporada era D'Angelo Russell, Clarkson, Luol Deng, Julius Randle e Timofey Mozgov. O Lakers, assim como a equipe do Phoenix, teve um time muito jovem. O Lakers teve média de 25,1 anos, sendo então a quinta equipe mais jovem da liga. O Lakers teve aquela comparação entre os pontos feitos e tomados muito discrepante, negativo de menos 6,2. O Lakers fez 104,6 pontos por jogo e tomou 111,5 pontos. Considerando a questão dos aproveitamentos dos arremessos, o Lakers foi apenas a 17ª equipe que mais aproveitou seus arremessos com um field goal na casa de 45%. Bem, fazendo uma análise sobre a temporada passada do Los Angeles Lakers, foi uma temporada em que a equipe começou bem fazendo o draft do Brandon Ingram, que foi um jogador que despontou muito bem no universitário, e propondo que ele poderia fazer um trio bem consistente com o Julius Randle e o D'Angelo Russell. Somado a isso, o Lakers trouxe o Luke Walton, de assistente técnico do Golden State Warriors, para a posição de head coach. Então criou-se uma expectativa que o Lakers pudesse não brigar ativamente pelos playoffs, mas mostrar ao seu torcedor sinais de que a equipe estava viva e pronta para apresentar um desenvolvimento que a levaria de volta aos playoffs nos próximos anos. Como a gente pôde observar, a equipe do Lakers foi marcada muito pelos seus altos e baixos, mas teve um começo de temporada muito positivo, e se eu me recordo, o Lakers passou um período ali nas posições finais da Conferência Oeste para playoff, ou seja, superando as expectativas que tinham sido criadas, mas a equipe foi perdendo liga ao longo da temporada e a coisa desandou de vez. Pode-se dizer que o Lakers viu uma sombra melhor pelo fato de estar podendo tancar, entre aspas, né, para poder atingir uma pick para draftar o Lonzo Ball, armador que estava em UCLA. Então o Lakers não é um grande estrago essa temporada do Lakers. Eles saem com um saldo positivo. Positivo no sentido de olhar para frente, mas negativo em relação às expectativas criadas. A equipe se mostrou em partes desajustada e houve uma frustração pela temporada de calouro do Brandon Ingram. Como movimentações da agência livre projetando já para a próxima temporada, o Lakers foi uma equipe que se movimentou bastante e fez movimentos que agitaram bem a estrutura do time. Chegaram na equipe do Lakers Lonzo Ball via draft, Thomas Bryant via draft, Kyle Kuzma na troca com o Utah Jazz via draft, Josh Hart via draft, Brook Lopes via troca, Kentavious Caldwell-Pope via agência livre, PJ Dozier via agência livre e Alex Caruso, agência livre e que jogou bastante na Summer League. Saíram D'Angelo Russell por troca, Timofey Mozgov por troca, Thomas Robinson, que era agente livre, Metta World Peace, que esse já era um super agente livre, Tariq Black, que foi dispensado, David Nwaba, que estava jogando na Summer League, mas foi dispensado, e o Nick Young, que fechou com o Golden State Warriors. O lineup projetado do Los Angeles Lakers para a próxima temporada é
Lonzo Ball, no qual recaem as expectativas maiores sobre a franquia da Califórnia, um jogador que despontou no universitário e, pelas entrevistas do Magic Johnson e pelo que a gente viu das declarações dele, é a nova cara do Lakers e é o futuro do Lakers. Quem teve os Caldwell Pope, que fechou um contrato de apenas 1 ano e um contrato bem gordo com a equipe da Califórnia, e pode significar um espaço aberto no cap para a próxima temporada. Para quem sabe chegar LeBron James no Lakers, que é uma grande especulação. Também Brandon Ingram na posição 3, Julius Randle na posição 4 e Brook Lopes assumindo o pivô. No meu elevador do basquete, não tem como não apontar o Lakers subindo. O Lakers vai subir de patamar. Trouxe um jogador que, apesar do Russell ter tido uma temporada boa nos padrões de estatística e razoável em questão das expectativas, o Ball ele vem com essa carga maior, mas pelo que ele fez na Summer League, que não é grandes parâmetros, mas é importante, ele é um jogador que vai contribuir de imediato. Trouxe o Pope, que já tem um histórico de pontuação eficiente na liga, deve contribuir bem. Brandon Ingram evoluindo, Julius Randle evoluindo e Brook Lopes, um pivô que sempre mostra bem a sua pontuação. Ou seja, o Lakers, na previsão do basquete, vai subir de patamar. Pedrão, a pergunta para você: o futuro do Lakers é Brandon Ingram e Lonzo Ball, ou o Lakers ainda precisa amadurecer mais? Aproveitando, depois da sua opinião, você vai falar sobre a equipe do Minnesota Timberwolves. Ângelo, pelo que o Lonzo... É óbvio que a Summer League não é um parâmetro muito forte para nada, mas ele se apresentou bem. Ele tem uma atitude vencedora. A gente percebe isso, percebe que ele quer vencer, que ele quer ganhar. O Magic Johnson está depositando muita confiança nele, no Brandon Ingram. O Magic Johnson inclusive diz que quer que o Brandon Ingram seja o líder de pontuação do time na temporada. Assim, acreditar neles, muita gente está acreditando. Agora eles têm que ir lá jogar. Eu confio muito mais no Lonzo do que no Brandon Ingram. Acho que esse ainda vai ser um ano para o Brandon Ingram ganhar mais massa muscular, lapidar mais o jogo, estabelecer. O Lonzo também vai ser um ano de adaptação, mas eu acho que sim. Eu acho que são 2 jogadores bons para você confiar o seu futuro neles. E então, já aproveitando, vamos agora para o próximo time, que é o Minnesota Timberwolves. Bom, na temporada passada, o Minnesota Timberwolves, a gente pode dizer que ele deu uma certa decepcionada para as expectativas que eram postas sobre eles, porque o time acabou como antepenúltimo da Conferência Oeste, com um recorde de 31 vitórias e 51 derrotas. Né? O quinteto titular do Wolves era Ricky Rubio na armação, o Zach LaVine na posição 2, o Andrew Wiggins ali na posição 3, Gorgui Dieng como ala pivô e o Karl Anthony Towns como a provável grande estrela e também o pivô do time. Para a temporada passada, o grande reforço que o Minnesota recebeu foi, após a situação triste que passou o Flip Saunders, né, sofreu câncer, acabou falecendo por causa disso. O Thibodeau saiu do Bulls e foi para o Wolves. E além disso, tinha contado também com uma ótima primeira temporada do Towns, o que encheu de esperança novamente os torcedores de Minnesota. Além disso, e muita gente depositava uma confiança naquele núcleo jovem. A verdade é que o time, quando a gente olha, por exemplo, para a questão da diferença de pontuação, de pontos feitos e pontos sofridos, o Wolves fez 105,6 pontos por jogo e tomou 106,7 pontos por jogo.
o que dá menos de 1 ponto de diferença. Isso pra mim só indica uma coisa, que faltava experiência de jogadores. A gente vê, esses jogos foram muito apertados e experiência faz muita diferença na hora da decisão, na hora que a bola tem que entrar ali, porque você tá precisando ganhar o jogo. Essa campanha ruim do Wolves culminou no sorteio do draft com eles acabando com a pick 7 e veio um movimento que ninguém esperava muito, da troca pelo Andrew Wiggins, jogando eles usaram a pick deles na troca, pegaram a do Wolves, acabaram pegando a pick número 16, escolhendo nesta pick o Justin Patton, um pivô que eu não escolheria ele nessa pick, mas o time achou que precisava reforçar o garfão. Além do Justin Patton via draft e do ótimo, incrível reforço do Jimmy Butler que o time conseguiu nessa troca, que foi muito favorável para o lado do Wolves, a gente viu que o time trouxe via agência livre 3 nomes muito importantes que vão ajudar muito esse núcleo jovem, que são o Jeff Teague para armação, o Ted Gibson, que é um jogador muito útil na liga, e o Jamal Crawford, que, como a gente comentou eu mesmo disse no programa passado, é um dos veteranos, jogadores mais velhos da NBA, só que ainda contribui muito para o time. E quem saiu do Minnesota nessa oportunidade foi o Ricky Rubio, numa troca com o Jazz por uma pick, né, que o time estava precisando abrir espaço em folha salarial, e acabou repondo isso com a vinda do Jeff Teague. E na troca com o Bulls, eles abriram mão do Chris Dunn e do Zach LaVine. Também foram perdidos em agência livre e também dispensados Shabazz Muhammad, Brandon Rush, Jordan Hill, Nikola Pekovic e o Omir Caspi, que eram jogadores secundários no time, né? Jogadores todos eles reservas, e na minha visão, o Minnesota Timberwolves se reforçou muito bem, muito mesmo. A troca do Jimmy Butler a gente já falou várias vezes aqui, mas foi uma jogada extremamente inteligente pro lado do Wolves. Abriu mão de, certo que eram 2 jogadores jovens, mas 2 jogadores que tinham, o Zach LaVine sofria com lesões, não mostrava seu potencial. O Chris Dunn na primeira temporada não correspondeu, então, e trocaram isso por um jogador muito bom, já estatizado na liga, que é o Jimmy Butler. Além disso, ainda há conversas do Kyrie Irving podendo parar em Minnesota, já que ele disse que é um dos destinos que ele gostaria de jogar, saindo de Cleveland, mas nada disso é certo, né? E com isso, o time titular provável dessa temporada é Jeff Teague na armação, Jimmy Butler e o Andrew Wiggins ali fazendo a 2 e a 3, jogadores muito parecidos ali, vai ter uma divisão de tarefas, né? E aí há uma dúvida se quem está jogando na posição 4, se é o Gorgui Dieng ou vai ser o Ted Gibson. Eu acredito mais no Ted Gibson. E na 5, a estrela do time em ascensão, Karl Anthony Towns, que é indiscutivelmente um dos melhores pivôs da liga. Como a gente está falando do elevador do basquete, tem que ocorrer uma tragédia para esse time não melhorar nessa temporada. Inclusive acho que com todos os reforços já estão em condições de ir para os playoffs, mesmo com vários times do Oeste reforçando. Minnesota é um time que eu acredito que deve ser muito legal de assistir os jogos deles, porque o time mistura uma variedade de jogadores que são muito técnicos com jogadores que têm uma explosão física, que tem um jogo muito bonito, como o Andrew Wiggins, o Jimmy Butler. O Karl Anthony Towns é um pivô que arremessa, que defende, é o futuro da liga, que já é um presente. O Thibodeau ainda, que é um ótimo técnico orquestrando tudo isso. É muito difícil esse time dar errado nessa temporada. E aproveitando já e passando uma pergunta para o Ângelo. Ângelo, você acha que é realmente necessário para o Minnesota abrir mão, por exemplo, do Andrew Wiggins numa troca pelo Kyrie Irving? Você acha que
que traz algum benefício para o time abrir mão do Wiggins pelo Irving? Olha, Pedrão, eu acredito que a equipe do Minnesota Timberwolves está se consolidando como uma base na filosofia do Thibodeau. Então, eu acho que não é válido. O Wiggins é um jogador que faz médias de praticamente 24 pontos por jogo, tendo 21 anos de idade, ou seja, um jogador de muito futuro. Segundo a mídia americana, ele está pronto para assinar uma extensão com o Wolves acredito que 5 anos para ganhar 30 milhões por ano, ou seja, um jogador que até a franquia de Minnesota acredita muito no futuro dele e que tem um fato principalmente. O Jeff Teague vem para ser, na posição 1, um auxiliar para as estrelas do time, que são Jimmy Butler, Andrew Wiggins e Karl Anthony Towns. O Kyrie Irving seria mais uma estrela para poder administrar o show. Eu acredito que, pelo salário que o Irving gostaria de ter e que o Wolves já deve utilizar ele com outros jogadores, eu acho que eles se contentam bastante, razoavelmente, com o Jeff Teague, e que não seria esperto fazer uma mudança dessa maneira, principalmente pelas demandas que o Kevin está fazendo pelo Irving, como a gente viu no podcast 15 do Brasquete. Bom, eu estou muito na sua linha também. Rapidamente, eu acredito que não vale a pena pro Wolves abrir mão do Wiggins pelo Irving, por tudo que você já disse. E bem, esse foi a minha análise do Wolves. Agora de volta pro Ângelo para falar sobre o Sacramento Kings. Ladies and gentlemen, it is that time! It is finally that time to meet tonight's starting five for your Sacramento Kings! É isso aí, Pedrão. O Sacramento Kings ele ficou em 12º lugar da Conferência Oeste, com 32 vitórias e 50 derrotas. No começo da temporada passada, o line-up titular do Sacramento Kings era Darren Collison, Aaron Aflalo, Rudy Gay, Willie Cauley-Stein e DeMarcus Cousins. Essa equipe tinha média de 27,8 anos e era a 23ª equipe mais nova da liga, ou seja, uma equipe bem velha. Eles fizeram 102,8 pontos e tomaram 106,7 pontos por jogo, tendo uma comparação de menos 3,29 pontos no saldo. A equipe teve 46,1% de field goal, se colocando em 13º lugar no field goal de toda a liga. E Pedrão, fazendo uma correção no field goal do Lakers, eu acabei me equivocando, então a errata vai por aí. O Lakers teve field goal de 45% sim, mas eles não foram a 17ª equipe da liga nesse aspecto, eles foram a 20ª equipe. Feita a correção, vamos para a análise do Sacramento Kings. O Kings ele começou a temporada passada sem muita expectativa. A equipe se caminhava para tentar uma evolução sobre a batuta do Dave Joerger, que estava tentando implementar a sua filosofia na equipe de Sacktown. O grande destaque para o Kings foi a estreia do seu ginásio novo, que, se não me engano agora, se não me falha a memória, o nome dele é o Golden Center, um ginásio bem bonito. E a equipe trouxe um apanhado de veteranos e não tinha muita expectativa de se consolidar na briga por playoffs. Muito se discutiu ao longo do Kings na temporada se eles iam fazer a extensão contratual do DeMarcus Cousins. E os reports da época apontavam que o Kings não só ia renovar com o DeMarcus Cousins, como ia oferecer um super máximo para ele. Um contrato que agora, por exemplo, James Harden assinou, que os jogadores ganham facilmente acima de 30 milhões por ano. Isso acabou não acontecendo, e sobre a gestão do Vlade Divac,
o Kings acabou trocando o DeMarcus Cousins pro New Orleans Pelicans, trazendo principalmente o expoente Buddy Hield e uma pick de draft. Então, a equipe do Sacramento acabou que a expectativa que tinha sido posta em cima da equipe se concretizou. A equipe ficou ali na parte de baixo da Conferência Oeste, mas surpreendeu a todos, se livrando da sua maior estrela e apostando no Buddy Hield e num futuro novo para a equipe. Fazendo uma análise do Kings para a próxima temporada, quem chegou? Chegou De'Aaron Fox via draft, Harry Giles via draft, Frank Mason via draft, Justin Jackson via draft, Bogdan Bogdanovic, que tinha sido selecionado no draft de 2014 e assinou na temporada de 2017, George Hill via agência livre, Zach Randolph via agência livre e Vince Carter via agência livre. Saíram Collison, que foi para o Pacers, Evans, que foi para o Grizzlies, Rudy Gay, que foi para o Spurs, Aflalo, que acabou dispensado e foi para o Magic, McLemore, que foi dispensado, o Tolliver, que foi dispensado, e o Ty Lawson, que é agente livre. Só fazendo um complemento, esqueci da lesão do Rudy Gay, que o tirou prematuramente da temporada e que consolidou que a equipe se direcionasse em uma boa posição na loteria. O provável time titular para o Sacramento Kings da próxima temporada inclui George Hill, Buddy Hield, Bogdan Bogdanovic, Skal Labissière e Willie Cauley-Stein. Como a gente pode observar, o Sacramento Kings foi uma equipe que mudou da água para o vinho. Se você observar a comparação entre os lineups que eu disse aqui na minha análise, do Kings só sobrou para a próxima temporada o Willie Cauley-Stein. Ou seja, foi uma equipe que apostou numa renovação no futuro sem o Cousins, e pelo que a gente viu nessa agência livre, existe futuro sem o Cousins sim. O Kings fez um bom draft e fez uma boa agência livre. Mas a evolução da Conferência Oeste faz com que no elevador do basquete o Kings caia. Sim, o Kings terminou em 12º na temporada passada, só que, na minha opinião, no nosso elevadorzinho, o Kings vai cair. Por que o Kings vai cair? As equipes do Oeste evoluíram bastante. O Minnesota Timberwolves terminar à frente do Kings é praticamente um fato, e o Los Angeles Lakers é uma possibilidade. O Kings deve se juntar a Dallas Mavericks e Phoenix Suns para disputar as últimas posições do Oeste. Pedrão, uma pergunta para você. O Kings trocou o DeMarcus Cousins. Você acha que, se você fosse apontar qual que foi a melhor opção no final das contas, seria ter fechado um super máximo com o Cousins e ter investido tudo na agência livre, ou foi ter realizado essa troca e apostado na troca por um núcleo jovem da equipe? Ângelo, acho que agora é bem confortável pra gente dizer que a troca foi o melhor caminho, mas eu confesso pra você que quando ela aconteceu eu não tinha certeza se ela daria certo. E o que me chama a atenção é que, inclusive, eu estava lendo uma notícia ontem e o Cousins disse que estava ansioso pelo primeiro jogo da temporada, que vai ser o primeiro jogo do New Orleans na temporada, vai ser contra o Sacramento, em Sacramento, e ele disse que está com saudade da atmosfera que tinha em Sacramento, que ele não sente isso em New Orleans. E uma declaração dessa é no mínimo curiosa, porque numa dessas vai que esse é o último ano do contrato do Cousins, então numa dessas vai que o próprio DeMarcus Cousins volte pro Kings. Ia ser uma coisa de louco, mas
pode acontecer. Vai que ele volte para lá com um núcleo bom para ele jogar, jogadores que vão poder ajudar ele, e seria a manta do século em cima do New Orleans. O que você falou tem bastante fundamento, principalmente porque o Cousins se sentiu assustado com a troca. Ele foi trocado no dia de jogo e avisaram para ele durante a entrevista. Foi até curioso que perguntaram para ele sobre New Orleans e ele falou que adorava New Orleans num momento engraçado do Cousins. Então, fechando sobre o Kings, a equipe parece que se projeta para o futuro, mas na próxima temporada, o presente mais perto, o Kings deve cair. E, Pedrão, eu passo a bola para você agora para falar sobre uma das grandes incógnitas para a próxima temporada, o Dallas Mavericks. And now, the starting lineup for your Western Conference champion, Dallas Mavericks! Então, Angelo, essa é a nossa última análise de hoje. Como a gente disse, serão 5 para o programa. Então vamos falar agora do Dallas Mavericks. O time do Texas teve um recorde na temporada passada de 33 vitórias e 49 derrotas, ficando na 11ª posição na Conferência Oeste. O time titular no começo da temporada era Deron Williams na armação, Wesley Matthews, Harrison Barnes, Dirk Nowitzki e Andrew Bogut. Todo mundo ali no sistema do Rick Carlisle, que parece que ele assinou um contrato vitalício lá em Dallas, porque o Mark Cuban, dono do time, adora ele. Mas o que aconteceu com o Dallas na temporada foi que, primeiro, os jogadores mais veteranos não estavam jogando o que se esperava deles. O Deron Williams e o Andrew Bogut estavam em temporadas bem fracas, para falar a verdade. Tanto que conseguiram entrar em acordo com o time para serem dispensados. E os dois posteriormente assinaram com o Cleveland Cavaliers na esperança de serem campeões. O Andrew Bogut se machucou seriamente e ficou fora do resto da temporada. E o Deron Williams estava jogando, mas não causou o impacto necessário para o Cavs conseguir levar o título. E além disso, o grande reforço do Dallas na temporada passada foi o Harrison Barnes, que após aquela temporada que o Golden State Warriors perdeu as finais com uma performance muito ruim sua, com a chegada do Kevin Durant não tinha como ele ficar com o Warriors. Então o Dallas ofereceu um contrato bem gordo para ele, confiando no futuro dele, e a gente pode dizer que esse foi um ponto que o Dallas acertou na temporada, porque o Harrison Barnes teve médias de mais de 20 pontos, que foi um ponto muito positivo para o time. Agora, quando a gente olha os números do time como um todo, a gente vê certas questões ruins, porque a média do time era de idade era de 27,6 anos. Ou seja, é um time um pouco envelhecido para os padrões da liga. Além disso, tinha um field goal de 44%. Dos 5 times que nós falamos hoje, esse é o pior dos 5. E quando a gente olha a questão dos pontos que tomou e fez por jogo, o Dallas fazia menos de 100 pontos por jogo. Ele fazia 97,9 pontos por jogo. E, pasmem, era o pior ataque da liga em pontuações por jogo. Era o único time da liga que fazia menos de 100 pontos por jogo de média. Só que o que compensava um pouco para o time era a boa defesa, que tomava um pouquinho mais de 100 pontos por jogo, mas da mesma maneira tendo um saldo negativo. A boa defesa é muito da característica do técnico do time, Rick Carlisle. Ele é um ótimo treinador, um dos melhores da liga, e a mentalidade do Mark Cuban, que é um dos donos mais conhecidos da liga, ele é um cara totalmente contra a questão do tanque. Então, para ele, estando o time com muita qualidade ou não, ele quer sempre jogar para ganhar. Essa é a mentalidade do Mark Cuban e que o Rick Carlisle imprime muito dela também. Então, talvez até por isso o time não desceu tanto nos standings, porque
mesmo na fase em que o seu armador titular era o Yogi Ferrell, que foi um cara que foi um achado pro Dallas, né? Ainda com Seth Curry titular, porque o Wesley Matthews machucou e entre outras coisas, o time tava brigando ainda. Dirk Nowitzki, com a sua experiência, não tem mais o físico, mas ainda é um ótimo jogador. E quando a gente vê a entrada do time para essa próxima temporada, o que mais chama a atenção é a escolha que eles fizeram no draft do Dennis Smith Jr., que é abertamente um dos fortes candidatos a ganhar o prêmio de Rookie of the Year esse ano, porque exatamente pela fragilidade do time. Outros movimentos bem mais sutis foi a troca pelo Josh McRoberts com Miami, e assinou com 2 agentes livres, o Jonathan Motley e o Maxi Kleber. O Motley jogou a Summer League pelo Mavs. E ainda para ser resolvida a questão do Nerlens Noel, se ele vai renovar ou não com o Mavs. Ele veio do Philadelphia 76ers por meio de troca, né? Essa questão ainda está complicada para ser resolvida. Levando em conta de que o Noel ainda não está garantido no time, a gente projeta um time titular pro Mavericks para essa temporada com o Dennis Smith Jr. armando o time, Seth Curry na posição 2, Wesley Matthews na posição 3, o Harrison Barnes e o Dirk Nowitzki fechando esse garrafão. Ou seja, se o Noel não renovar, provavelmente o time vai ficar sem um pivô de referência, né? O Nowitzki seria o pivô do time. O Nowitzki renovou por 2 temporadas com o Mavs, provavelmente as 2 últimas. A gente sabe que ele jogou a carreira toda pelo Mavericks. É um dos jogadores que tem a maior identificação com a franquia da história, a gente pode dizer isso com certeza. Discutivelmente, assim, ele e o Ginobili brigam ali pelo posto de maior estrangeiro da história da NBA. Mas a gente sabe que a idade pesa nessas horas. Ele até fez piadas nas redes sociais sobre vários jogadores postando a questão dos seus treinamentos de pré-temporada na academia e tal, e ele dando um passeio de bike ali por uma paisagem. Então é um cara que a gente vê que tá jogando basquete assim, no final de carreira já não tem mais aquela gana. E no elevador do basquete, o Dallas Mavericks pra mim vai descer. Como o Ângelo diz, Dallas, Phoenix e o Sacramento vão brigar ali para ver quem vai ser o pior time da Conferência Oeste. Então, para mim, o máximo que o Dallas consegue ficar ali seria na 13ª posição, no máximo uma 12ª. Mas, para mim, o Dallas com certeza vai cair nessa temporada. E não é nem por questão do time aceitar o tanque, é realmente pela falta de jogadores de mais qualidade no time. E, Ângelo, queria perguntar pra você, pra você o Dennis Smith Jr. Vai ser o Rookie of the Year, você acha que ele vai ser? Olha, Pedrão, como a gente viu na sua análise, o elenco do Mavs ele tá muito aberto, sabe? Tirando a posição ali do Dirk, do Barnes, as demais posições vai ser uma briga frequente para ver quem vai conseguir se estabelecer. E nisso o Dennis Smith tem uma grande vantagem, porque ele chega com grande respaldo, tanto do Mark Cuban quanto do Rick Carlisle. Ou seja, ele vai ter espaço para jogar, isso é um fato. E pelo que a gente viu na Summer League, e pelo que a gente conhece dos vídeos e dos podcasts anteriores, quando a gente falou do Dennis Smith, ele é um prospecto que gosta de fazer pontos e gosta de causar impacto. Ele é um jogador que promete para participar diretamente na briga para Rookie of the Year da temporada. Eu acredito que ele, Lonzo Ball, Donovan Mitchell, Markelle Fultz vão estar ali pau a pau brigando por esse posto. Então, eu acredito que sim, o Dennis Smith Jr. pode acabar a temporada como Rookie of the Year. Então, essa foi a minha análise sobre o Dallas Mavericks. Na solidão de casa, descansar.
o sentido da vida encontrar. Ninguém pode dizer onde a felicidade está. Antes de a gente terminar, mais alguma coisa, Ângelo, para salientar sobre qualquer um dos times que você queira? Não, acho que a gente não falou nenhum absurdo aqui hoje sobre esses times e é exatamente isso. Então, só lembrando ao nosso público, se a gente fazer as contas, a gente vai falar de 5 times a cada programa, né? Então, além desse, vamos ter ainda mais 5 programas sobre as nossas previsões para os times entrando nessa temporada. Então, na semana que vem, a gente vai vir falar dos últimos 5 colocados da Conferência Leste, que foram Brooklyn, Filadélfia, Orlando, New York e Charlotte. Então, semana que vem a gente espera que com o Diego já de volta a gente debata um pouquinho sobre o futuro desses times. E Ângelo, dá sua mensagem de despedida para a galera. Agradeço a todo mundo que ouviu, participou desse podcast. Pedrão, muito obrigado pela sua companhia, pela sua opinião e vamos continuar acompanhando a análise nesse momento de ausência de NBA. Não tem sido fácil, as movimentações na Free Agents estão sendo escassas, então só nos resta revisar, imaginar como vai ser a próxima temporada e torcer para que a NBA sempre esteja ativa na nossa vida. Eu agradeço para todo mundo que ouviu esse podcast. E a minha mensagem de despedida de hoje é que a gente sabe, né, quando o mar tá calmo tem alguma coisa errada. Como o Ângelo disse, a gente está entrando nas últimas semanas da Free Agency, então os melhores Free Agents já foram embora, já assinaram os contratos, mas como eu disse hoje, o Nerlens Noel ainda está disponível, tem outros jogadores interessantes, como o próprio Tony Allen, que ainda não assinou um contrato. E quando a gente menos esperar, pode vir a acontecer, por exemplo, as trocas do Kyrie Irving, do Carmelo Anthony, que ainda está muito na base da incógnita, né? Então, fiquem ligados para que pode acontecer do nada e quando acontecer, podem ter certeza que a gente vai comentar no programa. E assim como o Ângelo agradeceu, eu gostaria de agradecer o Ângelo pela presença. E esse foi o Brasquete 16. O meu velho e invisível Alvorrai. O meu velho e indivisível Alvorrai.